Vamos nós para mais um encontro. Um dia de muito debate acerca dos 99% de rejeição da Carol Conká. Eu não acompanho o Big Brother, mas eu sei disso porque é só o que se fala na internet agora de manhã, né? A respeito do que significa esse 99% de rejeição. Eu imagino que não deva ser fácil para ninguém entrar no mundo e perceber que quase 100% das pessoas desejam que você seja eliminado de um jogo, né? Acho que, para além da discussão do Big Brother, isso vale uma discussão a respeito da própria humanidade, né? Eu acho que as pessoas não conseguem circunscrever essa rejeição a apenas um jogo. Então, para além da Carol Conká agradar ou não as pessoas durante o jogo, acho que vale a reflexão de como isso vai ser impactado na vida dela, né? Enfim, fica aí um convite para reflexão a respeito da rejeição, do bullying e como isso impacta a vida da gente. Oi, João. Não, eu comecei agora. Você não tá atrasado, não. Eu acabei de começar. Então vamos lá. Hoje eu vou terminar o Descartes, encerrar a apresentação do René Descartes. E aí semana que vem a gente fala um pouco sobre como é que é? Os filósofos que defendem o empirismo. Semana passada eu disse que o Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna porque ele muda a pergunta a respeito do conhecimento e a respeito da verdade, enquanto os filósofos antigos e os medievais se perguntavam sobre o que é a verdade, o Descartes diz que essa pergunta não pode ser a primeira, porque antes de se perguntar o que é a verdade, a gente tem que se perguntar sobre como é possível conhecer a verdade. Então, o Descartes ele propõe uma reflexão sobre o método do conhecimento. Por isso que um dos principais livros do Descartes se chama O Discurso do Método. Inclusive, eu tenho esse livro, mas eu não sei onde é que ele está. Na verdade, não encontrei nenhum livro do Descartes meu. Eu não sei se eu perdi na mudança, eu tenho que procurar com calma. Não achei para mostrar para vocês. Mas é um livro pequenininho, não é um livro grande não. E eu gosto muito de ler Descartes porque, assim, de tudo do que se produz em filosofia e na linguagem filosófica, eu considero o Descartes super acessível à leitura. Eu gosto muito de ler o Descartes, a maneira como ele escreve, eu acho bastante acessível e bastante claro.
Então, é um livro pequenininho, O Discurso do Método, onde justamente Descartes ele fala acerca de como foi esse processo dele, de buscar a verdade, e ele fala que depois de tanto ler os filósofos antigos e de estudar, ele percebe que os filósofos dizem que a filosofia busca a verdade, porém eles não concordam acerca da verdade. Então o problema não são os filósofos, é o método que eles usam. E aí então Descartes propõe o método dele. E aí o Descartes ele propõe quatro regras para o método, que a gente chama de um método cartesiano, que é um método inspirado na matemática. O Descartes, como eu falei semana retrasada, né? Semana passada foi carnaval. Enfim, como eu falei na última aula, o Descartes era matemático e vocês conhecem ele a partir do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é uma contribuição do filósofo René Descartes. É o mesmo cara. Assim como o Teorema de Pitágoras é do filósofo Pitágoras. Enfim, o pessoal da matemática na filosofia, o pessoal da filosofia na matemática, por isso que é incorreto essa divisão que a gente faz, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou disso ou daquilo. Não tem isso. Né? Os conhecimentos, eles se entrelaçam e são apenas linguagens diferentes para falar sobre o mundo. Tá? Você pode dizer, mas Pitágoras e Descartes foram gênios da humanidade, por isso que eles iam bem em filosofia e em matemática. Não. Para além da genialidade deles, ao fato dos conhecimentos se entrelaçarem. Nunca a gente vai ser bom em tudo, né? Porque realmente eles são gênios. Eles foram gênios, né? Mas a gente precisa superar um pouco essa ideia de divisão dos saberes. Então, nesse livrinho, O Discurso do Método, o Descartes ele propõe 4 métodos para a busca do conhecimento, para a busca da verdade. O primeiro método, a primeira regra é a fundamental de todas, é a que define o conceito de verdade para Descartes. Ele vai dizer o seguinte, que a primeira regra para buscar a verdade é não aceitar como verdadeiro aquilo que é duvidoso. Não aceitar logo de cara aquilo que é como verdadeiro, o que é duvidoso, o que tem alguma dúvida. E aí, dessa regra, a gente infere o conceito de verdade para Descartes. Então, verdadeiro é aquilo que não pode ou que não tem dúvida alguma. É o que Descartes chama de um conhecimento claro e distinto. É um conhecimento aonde não paira dúvida alguma. Desde uma dúvida complexa, bem elaborada, ou uma dúvida simples, uma dúvida boba. Então, verdadeiro é aquilo que é claro e distinto à mente. É aquilo aonde não tenha dúvida. O segundo método é o método a segunda regra é a regra da análise, onde ele fala que a gente precisa dividir as ideias
né, nas menores partes possíveis para poder compreender cada parte. Então, segundo ele, a gente compreendendo as pequenas partes, a gente depois compreende o todo. Seria um método indutivo, né? E aí, por conta dessa regra, muitos pensadores, e até existe ainda uma ideia muito forte hoje em dia, que culpa o Descartes por essa compartimentalização do conhecimento, essa divisão do conhecimento. Então, por exemplo, na medicina, vou pegar o exemplo aqui da medicina, né? Então, na medicina você tem as especialidades. Você é um médico, mas você não é um médico de tudo. Quer dizer, até tem um médico de tudo, né? Que é o clínico geral. Mas o clínico geral a gente procura só quando tem doenças assim simples e comuns, resfriado, dor de garganta, né? Quando a gente quer saber algo mais específico a respeito da nossa saúde, nós procuramos um especialista. Então, você tem o médico dos ossos, que é o ortopedista, você tem o médico do pulmão, que é o pneumatologista, você tem o médico do pescoço, né, a cabeça, assim, né, o otorrinolaringologista, você tem o médico do câncer, o oncologista, e o médico do cérebro, o neurologista, o do coração, que é o cardiologista, o médico da pele, que é o dermatologista, e assim por diante. Então, todos eles têm como objetivo tratar da saúde do corpo humano. Porém, cada um deles é especialista em uma parte, em um pedaço do corpo humano. Então, a ideia é que quanto mais especialista, né, quanto menor a parte, melhor você entende. Quanto né, o pedaço você entende melhor. Só que a crítica que fazem essa regra do Descartes, é que ao dividir o conhecimento, nós acabamos dividindo tanto as coisas que nós não temos mais a visão do todo. E aí essa divisão, por exemplo, que se tem na escola, das disciplinas, seria uma dessas consequências desse método cartesiano, dessa regra cartesiana. Porque vocês estudam física, química, matemática e não conseguem compreender a relação que há entre esses saberes. Porque uma mesma ideia que está presente na matemática também está presente na física e também está presente na química. Quantas vezes o professor de química ou o professor de física teve que ensinar matemática para vocês entenderem algo da física ou da química, né? E aí, então, o conhecimento não é integrado, ele é todo compartimentado. Né? Quantas vezes aqui na aula eu já falei de algumas coisas históricas, inclusive a primeira aula, né, desse módulo foi uma aula de história, onde eu falei sobre o início da modernidade. Né? Falei de fatos históricos, que vocês já viram em história. Algumas coisas, certamente, o pessoal da química viu na história da química. E aí, então, é isso. O conhecimento está tudo compartimentado e a gente perdeu essa perspectiva da relação entre os saberes. Aí até a ideia de uma disciplina, né, que vocês têm no curso, que é o projeto integrador. A ideia originária do projeto integrador é justamente integrar esses conhecimentos que estão todos divididos. Então a ideia é mostrar que ou seria a ideia dessa disciplina, né,
mostrar como os conhecimentos eles fazem parte de um único saber. Então, essa segunda regra seria a segunda regra do Descartes, dividir o conhecimento para poder compreendê-los melhor. A terceira regra do Descartes é a regra da enumeração. Não, da enumeração não. É a regra da... Deixa eu ver aqui qual que é a regra. Ih, gente. Ah, tá. É a regra da síntese. Que é quando você começa a depois de dividir o conhecimento, né? Abri uma janela aqui no meu computador, peraí. Sai. Sai. É a regra da síntese, que é onde depois de dividir as coisas para você entender melhor, você começa analisando do mais simples para o mais complexo. Tá? Você começa estudando do mais básico para compreender o mais complexo. Isso parece bobo, né? Mas às vezes a gente quer entender as coisas mais difíceis antes de entender as coisas mais fáceis. Isso acontece muito quando você deixa para estudar em cima da hora para a prova, né? A gente quer começar a estudar o que foi ensinado nas últimas aulas, imaginando que é isso que vai cair na prova, mas não consegue aprender o que foi ensinado nas últimas aulas, porque a gente não aprendeu o que foi ensinado nas primeiras aulas. Então, nas primeiras aulas foi ensinado o mais fácil, e nas últimas, a coisa mais difícil. E esse mais difícil é consequência da compreensão das coisas mais fáceis. Então, essa é a terceira regra do Descartes. Quando você for começar a analisar o conhecimento, comece analisando pelas partes mais simples, para depois você alcançar as mais complexas. E a quarta regra do método é enumerar todos os passos que você vai fazendo no conhecimento para você poder revisar depois e ver o que realmente é válido para o conhecimento e o que não é válido, digamos assim. E para você poder revisar e perceber se não restou nenhuma dúvida no final do processo. Então, essas seriam as regras do método cartesiano. Então, a regra que é a mais importante de todas, que é a regra da evidência, a primeira, que é não aceitar como verdade algo que pode ser duvidoso. Não aceitar como verdade aquilo sobre o qual a gente tem alguma dúvida. Tá? Então, lembrando que quando Descartes propõe esse método, ele propõe porque os filósofos, até a época dele, diziam alcançar a verdade, mas ninguém concordava acerca da verdade. Então, isso significa que a proposta dos filósofos era permeada por dúvidas. Então, a princípio, elas não eram verdadeiras, porque era possível duvidar delas. E aí, aqui também tem um detalhe importante, que o Descartes ele usa a dúvida como método. A dúvida do Descartes não é o que a gente chama de dúvida cética, que diz, né, lembrando que os céticos dizem que não é possível conhecer a verdade, que só é possível a dúvida. Então, para os céticos, a dúvida é o fim da reflexão filosófica, porque tudo que a gente sabe, não sabemos com certeza.
Para o Descartes, a dúvida não é o fim. A dúvida é o processo. O processo é a ferramenta que você usa para buscar a verdade. Você vai duvidando, vai duvidando, vai duvidando, porém vai chegar um momento em que você vai encontrar uma verdade, uma ideia que não é duvidosa. E aí, quando você encontrar essa ideia que você não consegue duvidar, então você chegou à verdade. Bom, aí vocês podem perguntar, poxa, mas ele conseguiu isso? Ele conseguiu. Ele conseguiu. Descartes conseguiu alcançar uma ideia sobre a qual não é possível duvidar de modo algum. E eu vou mostrar para vocês agora qual é essa ideia. Então, no livro Discurso do Método, o Descartes apresenta um método, e no livro Meditações Metafísicas, o Descartes ele aplica o método dele na busca da verdade. Até aqui ficou claro? Ficou claro essa questão do método cartesiano, essa questão do critério da verdade? Se alguém quiser comentar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar ou escrever no chat. Bom, então no livro Meditações Metafísicas, Descartes ele aplica o método dele. Então, o primeiro alvo, digamos assim, da dúvida cartesiana é em cima. O primeiro alvo é o conhecimento vindo dos sentidos. Então, o Descartes começa as meditações metafísicas se perguntando se é possível se é possível que o conhecimento dos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Se o conhecimento que a gente tem a partir dos sentidos é um conhecimento seguro. Seguro é um conhecimento que não é possível duvidar. Porque a gente conhece boa parte das coisas pelos sentidos, né? Eu sei que o fogo queima, porque a gente coloca a mão no fogo e queima. Aqui está o resultado principal. Não. Aqui é fofoqueira do Google Assistente. Eu sei, ou eu sei. Né? Eu imagino que eu não esteja sozinho no mundo porque eu vejo outras pessoas, eu ouço essas outras pessoas. Então, boa parte do que a gente conhece vem dos sentidos. O Hugo pergunta se vou passar alguma atividade. Vou passar sim, Hugo. Não vou passar muitas não, vou passar acho que duas só. Vai ser fórum, vai ser dois fóruns, dois fóruns eu acho. No máximo 3, assim, mas a princípio 2 fóruns. Então, a conclusão do Descartes é que não é possível a gente ter certeza do que vem dos sentidos, porque primeiro é que cada um percebe o mundo de maneira diferente. Vamos pensar aqui num exemplo bobo. A gente vai para a praia junto. Acabou o coronavírus,
não tem mais coronavírus, né? Lembrando bem, acabou, tem a vacina, todo mundo vacinado, show de bola. Aí a gente vai pra praia para comemorar. E eu vou correndo pro mar, mergulho, né? E aí volto pra areia e digo, gente, pode entrar, a água tá maravilhosa. Aí alguém pergunta, Rafael, a água tá gelada? Eu digo, não, não tá gelada não, tá uma beleza a água, nossa. E aí vocês vão todos contentes pra água, mergulham e saem me xingando. Rafael, seu mentiroso, Rafael, você tá zoando a gente. Eu, ué, o que aconteceu? Ah, a gente entrou na água e você... E tava gelada, e você disse que tava quente, tava boa. Eu falei, ué, gente, mas não tá gelada a água. Eles dizem, tá sim. Eu digo, não tá não. Quem tá certo? Quem tá certo? Eu digo que a água não está gelada ou vocês que dizem que a água está gelada? Não dá pra saber, né? Porque a gente percebe diferentemente as coisas. Ontem, no almoço, eu fiz nuggets para mim e pro Joaquim. E aí, lá, preparei. Depois que estava pronto, eu experimentei e falei, nossa, poxa, acho que esse foi o melhor nuggets que eu já fiz em todo o tempo que eu faço nuggets. Aí chamei Joaquim, ei Joaquim, ele nuggets, ele adora nuggets, né? E aí ele provou, fez uma cara assim que, pai, tá bom, mas assim, não tá tão bom assim. Eu pensei, nossa, mas eu achei tão delicioso. Como é que ele, ele disse que não tá delicioso? Né? Então, é isso. Quem é que tá certo? Há alguns anos atrás, né, eu não... Quando criança, né, principalmente, eu odiava salada. Não gostava de comer salada. Hoje em dia, eu adoro uma salada. Quanto mais diferente, quanto mais estranha a salada, melhor eu acho, né? Salada forte, com rabanete, berinjela. Eu adoro, né? Salada com sabor forte. Então, o que significa que quando eu era criança eu estava errado e agora eu estou certo? Muda, né? O paladar muda. Então, o Descartes fala que a gente não pode confiar nos sentidos, porque os sentidos nos enganam. Porque o conhecimento vindo dos sentidos muda e é possível duvidar acerca deles. Não sei se vocês já tiveram a experiência de viajar e aí, num dia bem quente, né? Aquele dia muito calor. E aí você olha no asfalto, assim, lá na frente, parece que tem água no asfalto. E aí você vai se aproximando e não tem nada. Ou então, aquelas imagens que de vez em quando aparecem, né, no Facebook, Instagram, não sei o quê, em que você olha para a imagem e parece que ela está se mexendo. A imagem não está parada, está se mexendo. Não, mas aí você não... Mas espera aí, mas ela está parada ou está se mexendo? Porque o que você está vendo é o movimento da imagem. Mas a tua mente diz, não, essa imagem está parada. É o que a gente chama de ilusão de ótica. Então, a gente não pode confiar nos sentidos. Não tem como confiar nos sentidos porque eles não dão para a gente um conhecimento seguro. É possível duvidar deles. Então, essa é a primeira dúvida, né? Dúvida acerca do conhecimento dos sentidos. A gente não pode confiar nos sentidos. Bom, e aí o Descartes, então, ele dá um passo além. Ele fala assim, bom, eu já não posso confiar nos sentidos. Então, o que me garante que eu estou aqui agora? Se eu não posso confiar nos sentidos, será que eu posso confiar que o meu corpo existe? O famoso argumento do sonho. O Descartes fala assim,
será que o que eu vejo existe? Será que eu mesmo existo? Será que eu agora estou ele fala assim, nesta sala, na frente desta lareira, ou será apenas um sonho? Ou então o resultado de uma ilusão dos vapores da bile, que ele fala, como se tivesse uma febre muito alta e tivesse numa ilusão da febre. Como é que eu posso saber se eu estou acordado ou não? Como é que eu posso saber se eu estou dormindo ou não? Já que quando eu estou dormindo, muitas vezes eu penso que eu estou acordado. E aí eu só percebo que eu não estou acordado porque, né, eu acordo, eu acordo e digo, ufa, era um sonho. O João Gabriel diz que o Descartes questionava Matrix antes mesmo dela existir. Matrix é baseado em Descartes. A história de Matrix, ela tem como Descartes o pano de fundo, essa reflexão cartesiana. Tem outro filme que é muito legal também, que é aquele com o Leonardo DiCaprio, em que eles entram no sonho das pessoas para manipular os sonhos das pessoas. A Origem, esse mesmo. É um outro filme bem legal para discutir essa questão se nós estamos acordados ou não. Porque é isso. Quem nunca teve um sonho e acorda e pensa, era só um sonho. Ou então diz, ufa, ainda bem que era um sonho. Quem nunca teve aquele sonho, né, de estar despencando, caindo, e aí na hora que vai se estabanar no chão, acorda. E acorda assustado, pensa, caraca, eu achei que eu estava caindo, mas eu estava sonhando. E assim, e o poder do nosso sonho é tamanho que às vezes nós acordamos doloridos, né? Por causa do sonho. Nosso corpo, ele responde ao sonho. Aí eu não sei se é dolorido porque, sei lá, a gente estava dormindo de mau jeito e aí o corpo influenciou no sonho, ou o sonho fez com que nós nos colocássemos de mau jeito e ficássemos com o corpo dolorido. Não sei quem veio primeiro, se o sonho ou o corpo ou o sonho. Se foi o ovo ou a galinha ou o ovo. Mas o fato é isso, é que há sonhos em que parece que estamos acordados. Aliás, até agora, né? Quem me garante que eu estou aqui acordado dando aula? Quem me garante realmente que eu sou professor e estou aqui e não estou apenas dormindo? Quem que me garante? Quem que me pode me dar certeza a respeito disso? Nada, né? Nada. Descartes diz que nada pode me dar certeza. Aliás, eu posso ser uma pessoa tem doença e estou tendo uma ilusão, né? Deixei de tomar o medicamento e estou aqui, ilusões, né? Tem um filme que é muito legal até a respeito disso, que é O Gênio Indomável, que é a história de um matemático, inclusive que ganhou o prêmio Nobel de matemática, que ele era esquizofrênico. Então ele dava aulas para pessoas que não existiam. Porque o esquizofrênico ele tem ilusões, né? Ele vê coisas que não existem. Então esse matemático ele dava aulas para alunos que não existiam. Gênio Indomável, é um filme muito legal, foi um Oscar até de melhor filme.
Então esse é o argumento do sonho, né? Eu não tenho certeza a respeito do mundo externo e nem do meu próprio corpo. E o Descartes pensa assim, poxa, mas tem um conhecimento que eu tenho certeza, que é o conhecimento matemático, né? Porque, enfim, 2 mais 2 é 4, no sonho, na vida, aqui na vida, né? Tipo, não dá para duvidar da matemática, porque se eu usar as fórmulas, o resultado vai ser sempre o mesmo. A matemática é um conhecimento seguro. Aí o Descartes pensa, mas espera aí, vai que, né? Na verdade, 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 5. Só que eu acho que 2 mais 2 é 4 porque existe um gênio maligno que está me enganando, que faz eu pensar que 2 mais 2 é 4, quando na verdade 2 mais 2 é 5. Gênio maligno, ao invés de ser um deus gente boa, seria um deus trollador, um deus brasileiro que zoa, né? Zoa tudo. Então quem me garante que, que, que tudo que eu acho que é correto, na verdade é errado, porque estou sendo manipulado por um gênio maligno que me zoa o tempo todo. Eu estou lá comendo hambúrguer, achando que é uma coisa muito boa, né? Quando na verdade o hambúrguer é um amontoado de lama. Então, eu estou comendo e, né, o gênio maligno está rindo de mim. Então, né, como é que eu posso ter certeza de que a matemática está correta, sendo que, né, posso estar sendo enganado? O gênio maligno pode ser até um professor, né? O cara ensina para você uma coisa que na verdade não tá certo. Pode acontecer? Uai, pode. Então com isso Descartes coloca em dúvida até o conhecimento matemático. Então eu não posso ter certeza dos sentidos. Eu não posso ter certeza do mundo exterior. Eu não posso ter certeza do conhecimento matemático. Do que eu posso ter certeza, afinal de contas? Existe alguma coisa que eu posso ter certeza? Descartes fala sim, existe algo sobre a qual eu posso ter certeza. É a certeza da minha existência. Eu não tenho como duvidar de que eu existo. Não enquanto corpo, mas enquanto ser pensante. Enquanto uma coisa que pensa. Por que não tem como duvidar de que eu existo? Bom, primeiro que para eu duvidar que eu existo, eu preciso existir. Para eu pensar a respeito da minha existência, eu preciso existir. Porque se eu não existisse, como é que eu estaria pensando? Se eu não existisse, como é que eu duvidaria de que eu existo? Então, o fato de pensar prova que eu existo. Aí alguém poderia dizer, mas eu posso ser a imaginação de alguém. Eu posso estar sendo enganado por alguém que eu existo. Aí o Descartes responde, mas para alguém manipular a minha existência, eu preciso existir. Porque se eu não existisse, como é que alguém diria para mim que eu não existo? Então, o fato de pensar, o fato de eu pensar, já prova por si mesmo que eu existo. E não é possível duvidar da minha existência, porque toda vez que eu tento duvidar que eu existo, eu provo que eu existo. Já que a dúvida
é um processo de pensamento. Por isso, a famosa frase cartesiana: penso, logo existo. O pensamento é uma prova induvidável de que eu existo. Então eu existo, por isso penso. Seria pensar, né, de outra maneira, a frase do Descartes. Existo, por isso eu penso. Então, a frase penso, logo existo é eu penso. E o fato de pensar prova que eu existo. Deu a pegar a ideia? O pensamento é a constatação. O pensamento é a demonstração. E como a dúvida é uma atividade do pensamento, então a dúvida, o fato de tentar duvidar, demonstra que eu existo. É isso que está por trás da frase cartesiana. Então, qual é a primeira verdade? Descartes vai dizer, a primeira verdade é a verdade da minha existência, enquanto um ser pensante. Qual é a crítica em cima da teoria do conhecimento dos medievais? Ora, os medievais partiam da ideia de Deus para falar sobre a verdade. Então, eu sei o que é verdade partindo de Deus. O que Descartes vai dizer? Eu não posso partir de Deus porque Deus é uma ideia duvidável. Eu posso duvidar que Deus existe. Né? É possível duvidar. É possível duvidar que Deus existe e é possível duvidar de que tipo de Deus existe. Tá, estão aí as várias religiões, né? Para demonstrar isso pra gente. Então, é possível duvidar da existência dele, é possível duvidar a respeito de quem ele é, de como ele pode ser, etc. Então, não tem como eu partir de Deus para falar a verdade. Agora, não tem como duvidar de que eu existo. Eu não sei se vocês existem, mas eu sei que eu existo. Eu não sei se vocês são fruto da minha imaginação ou do meu sonho, mas eu sei que eu existo, porque para eu sonhar eu tenho que existir. Não tem como eu não existir e sonhar. Então, o fato de eu pensar demonstra que eu existo. E aí, a partir desta verdade, o Descartes ele vai demonstrar a verdade de todas as outras coisas. Então, por exemplo, e aí vou encerrar a aula, ele prova que Deus existe. Então, eu existo. E aí, eu carrego comigo uma ideia de perfeição. Ora, mas eu não conheço nada perfeito. Eu mesmo não sou perfeito porque eu me engano, eu erro. Então a ideia de perfeição ela foi colocada em mim. Eu já nasci com ela. Ora, mas para eu ter nascido com ela, é sinal que alguém colocou em mim essa ideia. E alguém que seja perfeito. Então Descartes conclui que Deus existe porque eu sei que exista algo perfeito sem conhecer nada perfeito. Então, eu sei que Deus existe porque Deus colocou a ideia de perfeição em mim. E ele só colocou a ideia de perfeição em mim porque ele é perfeito. Se Deus é perfeito, então Deus não me engana. Porque se ele me enganasse, ele não seria perfeito. E aí, ele não me enganando, eu sei que o meu corpo existe. Porque eu tenho essa consciência, né, da existência corporal. E eu sei também que o mundo existe porque Deus não me daria um corpo que me enganasse totalmente. Então eu sei que o mundo existe porque eu sei que o meu corpo existe, e eu sei que o meu corpo existe porque eu sei que Deus existe, e eu sei que Deus existe porque eu sei que eu existo. Deus enganar, tipo, Deus seria um piadista. Como a gente faz com as crianças, dizendo do Papai Noel, da Fada do Dente.
no coelhinho da Páscoa. Ah, quem trouxe esse presente? Foi o Papai Noel. Deus seria assim também. Um Deus enganador. Um Deus que faz eu imaginar coisas que na verdade não existem. Né? Então é isso. Então, todas as coisas são provadas a partir dessa primeira verdade da minha existência. Como eu tenho certeza que eu existo, então eu deduzo todas as outras verdades. E todas essas outras verdades são verdadeiras porque essa primeira verdade é verdadeira. É igual aquela parábola lá de Jesus, do cara que constrói a casa sobre a rocha e sobre a areia. Não tem uma história assim na Bíblia? Jesus falando, né? Então, tipo assim, tem um cara que constrói a casa sobre areia. E aí vem a tempestade ou vem um vento e derruba. Porque areia, né? Enfim, não tem força, não tem segurança alguma. E outro cara que constrói a casa sobre a rocha. E aí vem a tempestade e a casa permanece firme, porque a rocha não desliza, não desmorona. Então, para Descartes, a rocha do conhecimento é a certeza de que eu existo. Porque a minha existência é indubitável. Então, tudo aquilo que se apoia na verdade de que eu existo, eu posso ter certeza. Todo conhecimento que se apoia em outra verdade, que é duvidosa, não é verdade, porque é duvidoso. Tá? Então, essa seria assim o pensamento do Descartes, um pensamento dedutivo. A partir da verdade que eu existo, eu deduzo todas as outras coisas. Deu para entender, gente? Quando a gente está em aulas normais, em atividade normal, eu levo umas 4 aulas para ensinar Descartes. E aqui eu tive que falar em 2, assim, né? Deu para resumir em 2 aulas, tudo. E sem ver vocês, né? Então não sei como é que tá, se vocês estão com o cara assustado ou não, né? Mas de modo bem resumidão, é isso, o penso logo existo. Né? Então eu vou abrir na plataforma uma atividade agora sobre Descartes, né? E aí vocês respondem lá. Uma atividade, um fórum, né? Um fórum relacionado a Descartes. E aí o Descartes a gente chama de racionalista, porque, né, todo conhecimento parte da razão. Né? O conhecimento ele é racional, já que todos os outros saberes eles são duvidáveis. Né? O conhecimento empírico, o conhecimento imaginativo, né, todos eles são duvidosos. Agora o conhecimento racional, ele é indubitável, né? Não dá para ter dúvida nenhuma. Então é isso. Passei aí um bom tempo, mas é porque, né, enfim, resumi 4 aulas em 2. Ok? Então, qualquer coisa vocês me escrevam, que estamos longe, mas estou à disposição de vocês. Ok? Fiquem bem e até a próxima.